Que Jesus esteja presente no meio de nós. Estamos iniciando o nosso Evangelho no Lar, luz para todos nós. Vamos iniciar com a prece de número 6, aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Prece para o início da reunião. Suplicamos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, enviar-nos bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos levar ao erro e nos dar a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar provocar a desunião entre nós e desviai-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem aqui se introduzir, fazer com que não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vindo nos instruir, tornar-nos dóceis aos vossos conselhos, desviai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei com que, pelos sentimentos de amor que nos envolvem, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que escolherdes para transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes foi confiado e a seriedade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com fervor e a responsabilidade necessárias. Se na reunião houver pessoas que tenham vindo por outros sentimentos que não do bem, abrir-lhes os olhos à luz, perdoar-lhes como nós te perdoamos. Se vierem com intenções malévolas, rogamos especialmente pelos amigos espirituais, nossos guias de luz, para nos assistir e velar por nós. Que assim seja. Então, iniciando o nosso Evangelho, vamos colocar o nosso copo com água, vamos colocar os nossos pensamentos no bem maior, agradecendo a espiritualidade por estarmos aqui e iniciando o nosso primeiro texto do Evangelho no Lar. Do nosso Evangelho no Lar. Então, vamos iniciar aqui com um texto, vamos abrir um texto aleatório. Capítulo 13, nós vamos ler o São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Tá? Sedes bons e caridosos. Esta é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está contida nesse ensinamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros. A alma somente pode se elevar às regiões espirituais pelo devotamento ao próximo e apenas encontra felicidade e consolo na prática da caridade. Sedes bons, amparai vossos irmãos, deixai de lado a terrível chaga do egoísmo. Se cumprindo este dever, abrirá o caminho da felicidade eterna para vós. Quem dentre vós não sentiu seu coração pulsar, sua alegria interior se ampliar ao relato de uma boa ação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se procurasseis apenas o prazer que proporciona uma boa ação, estaríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, que é rara. Notai que a história guarda lembranças de amor e respeito por muitos homens de bem. Não vos ensinou Cristo tudo o que diz respeito a essas virtudes de caridade e de amor? Por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os olhos e os ouvidos
às vossas divinas palavras e o coração às suas bondosas recomendações, gostaria que desse mais importância, mais fé às leituras evangélicas. No entanto, abandona-se este livro. Faz-se dele palavra vazia, uma carta fechada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males são consequência apenas do abandono voluntário desses resumos das leis divinas. Lede essas páginas ardentes do devotamento de Jesus e meditai sobre elas. Homens fortes, amai-vos. Homens fracos, fazei de vossa doçura, de vossa fé, armas decisivas. Sedes mais determinados, mais constantes na propagação de vossa nova doutrina. O que viemos vos dar é apenas um encorajamento. É apenas para estimular vosso zelo de vossas virtudes que Deus vos permite essa manifestação. Porém, já vos basta a ajuda de Deus da vossa própria vontade, pois as manifestações espíritas se produzem especialmente para aqueles que têm os olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade, não existe esperança no futuro melhor. Não existe interesse moral que nos guie. Sem caridade não há fé, pois a fé é apenas um raio de luz que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna de salvação em todos os mundos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por Ele à criatura. Como desconhecer essa suprema bondade? Qual seria o pensamento ou coração suficientemente perverso para reprimir e expulsar esse sentimento inteiramente divino? Qual seria o filho suficientemente mau para se rebelar contra ele, esse doce carinho à caridade? Não ouso falar do que fiz, pois os espíritos também são modestos quanto às suas obras, mas acredito naquela que comecei como uma das que mais devem contribuir para alívio dos vossos semelhantes. Vejo frequentemente espíritos pedirem que lhes seja dada a permissão para continuar minha tarefa. Eu as vejo como minhas doces e caras irmãs em suas piedosas e divina missão. Vejo-os praticar a virtude que eu recomendei com toda a alegria que proporciona essa existência de devotamento e sacrifício. É uma grande alegria para mim ver o quanto seu caráter é honrado, o quanto sua missão é amada, docemente protegida. Homens de bem, de boa vontade, de forte vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra da propagação de caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual dessa virtude no seu próprio exercício. Não há caridade espiritual que aquela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, conforme os ensinamentos do Cristo. Que assim seja. Então, esta passagem aqui é uma passagem de São Vicente de Paulo, como nós bem o sabemos. São Vicente de Paulo, grande protetor aí dos idosos, particularmente, né?
daqueles que conhecem um pouquinho da caminhada de São Vicente de Paulo aqui no nosso planeta, vai se lembrar do quanto ele foi caridoso, de quantas coisas ele praticou. E ele vem nas suas palavras aqui falar para nós, né, a respeito da prática da caridade, do amar-vos uns aos outros, assim como disse Jesus, como ele nos ensinou, para que tenhamos boa vontade naquilo que nós fazemos. Então essa mensagem de São Vicente de Paulo é uma mensagem um pouco mais extensa, mas é uma mensagem que traz para nós tudo aquilo que é necessário no nosso dia a dia, na nossa caminhada, né? Que é a caridade para com o outro. Se não formos caridosos para com o nosso próximo, que fé é essa que nós temos? Que deixaremos de nossas obras aqui no planeta? Dando sequência no nosso Evangelho, luz para todos nós, vamos aqui para o Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Quem tiver aí, acompanha comigo. Nós vamos ler aqui um trecho da página 74, que é Maus Obreiros. É capítulo 74, perdão, a página é 161. E Paulo nos fala: guardai-vos dos maus obreiros. Paulo envia essa carta aos Filipenses, está no capítulo 3, versículo 2, item 2 na Bíblia. Então, quem quiser buscar depois na Bíblia, tá lá, tá em Filipenses 3:2. E Paulo recomenda da seguinte forma: Paulo de Tarso não recomenda sem razão o cuidado a observar-se ante o assédio dos maus obreiros. Em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Enquanto os servos leais se desvelam, dedicados nas obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros buscam o repouso indébito, conclamando companheiros à deserção e à revolta. Ao invés de cooperarem atendendo os compromissos assumidos, entregam-se à crítica jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta. Estimam as apreciações desencorajadoras. Então, são aqueles trabalhadores que muitas vezes alguém está ali fazendo, se dedicando da melhor forma que ele pode, e o outro vem lá, né, na prática do descanso: ai, deixa isso para lá, nem precisa ser tanto assim, não tem ninguém olhando. Então, esses são os maus obreiros. Continuando aqui, ele fala da seguinte forma: fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra em execução, despreocupados das realizações já feitas. Manuseiam textos legais a fim de observarem como farão valer os direitos do esquecimento de deveres. Ficam procurando as brechas, né, para ver aquilo que lhe convém. Ouve as palavras alheias com religiosa atenção para extraírem os conceitos verbais menos felizes, de modo a estabelecer perturbações. Então, aquelas pessoas que de todas as palavras, de todos os textos, as pessoas sempre tiram aquilo que é de pior e traz e joga ali, para que haja um desequilíbrio naquele ambiente, para que haja uma perturbação. Chamam covardes os cooperadores humildes e bajuladores os eficientes e compreensivos.
é aqueles que dizem: você puxa saco, você não precisa fazer tanto. Estão sempre buscando tirar você do teu caminho. Destacam os defeitos de todas as pessoas, exceto os que lhes são peculiares. Alinham frases brilhantes e complacentes, ensopando-as em óleo de perversidades ocultas. Semeiam a dúvida, a desconfiança, os dissídios, quando percebem que o êxito vem próximo. Espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. Fazem advogados para serem acusadores. Vestem-se à maneira de ovelhas, dissimulando as feições de lobo. Costumam lamentar-se por vítimas para serem verdugos mais completos. Guardáveis dos maus obreiros, o conselho do apóstolo dos gentios permanece cheio de oportunidade e significação. Então fica aí o alerta de Paulo de Tarso para nós, para que nós, na prática do bem, quando estivermos fazendo minimamente as nossas obrigações diárias, as nossas tarefas, as nossas preces, que nós nos guardemos dos maus obreiros, porque muitas vezes nem todos aqueles espíritos encarnados e desencarnados nos querem bem. Muitas vezes querem atrapalhar a nossa caminhada, a nossa jornada, e que nós possamos também, de outra forma, policiarmos, sabe? Ter essa reserva para que também não façamos isso com o outro, porque não somos perfeitos. E muitas vezes acabamos desencorajando o nosso irmão. Então, que nós possamos aqui observar a palavra de Paulo de Tarso aos Filipenses e que possamos guardá-la no nosso coração, para que nós também sejamos vigilantes toda da nossa caminhada aí. Nesse momento, nós vamos passar aqui para o livro Fonte Viva, lermos mais um trecho, mais uma passagem, lembrando que o nosso Evangelho no Lar é todas as terças-feiras, então quem puder curtir, compartilhar aí, compartilhar com aquele que necessita, compartilhar com aquele irmão que nesse momento está precisando de uma palavra, então que nós possamos ser aí uma ponte, né? Nós possamos auxiliar alguém, uma palavra amiga, e que nós possamos, no dia de hoje, sermos luz para qualquer um dos irmãos necessitados. Lendo agora o livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, um texto também do Espírito Emmanuel. Está aqui o nosso livro. Quem tem o livro está na página 215, é o capítulo 93. Né? Quem não tem o livro e pode pesquisar na internet também. Esse livro tem sempre à disposição em PDF, para quem gosta, né, do livro, de ler o livro aí, que não seja o físico, tá bom? Então, essa passagem agora, ela se chama Altar Íntimo. Temos um altar. Ainda Paulo, essa carta ele está mandando aos Hebreus, do capítulo 13, versículo 10. Então, busca lá, né? Você quer acompanhar, tá na Bíblia também, capítulo 13. Ele fala assim: até agora construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor, de ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores, erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza.
materializado no monumento da fé, ajoelhamo-nos em virtude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada em favor das suntuosidades do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando o mal conduzimos, merece veneração. Então aqui ele está falando dos altares que nós construímos, das oferendas, né, que nós erguemos ao Mestre e Senhor. Quando ele fala desse materialismo, né, do monumento da fé, ele fala de tudo aquilo que é material, que nós muitas vezes colocamos aí e deixamos às vezes de lado aquilo que é mais importante, que é aquilo que nós trazemos dentro do coração. E ele segue: todavia é imprescindível crescer para a vida maior. Olha ele falando da nossa espiritualidade, da nossa evolução. O próprio Mestre nos advertiu junto à Samaritana que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A afinidade máxima dos templos de pedra é a de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como seu sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao Divino Mestre e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável às trevas em plena claridade solar. Ou seja, se nós chegarmos no nosso templo, no culto, na igreja, aonde quer que você frequente, mas que o seu coração esteja fechado para o Altíssimo, que esteja fechado para os ensinamentos do Mestre Jesus, de nada vale. Então, que nós possamos, ouvindo essas palavras de Paulo, abrir os nossos corações para receber todos os ensinamentos e, principalmente, colocar em prática. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemos, portanto, ao Senhor nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o através do altar do coração, e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Então, que nós possamos erguer os altares ao Mestre Jesus, mas dentro do nosso coração, que nós possamos, quando nós chegarmos aí no nosso centro, na igreja, aonde quer que você vá expressar a sua fé, que o seu coração esteja, e o meu coração esteja aberto e principalmente transbordando, né, de amor pelo outro, dos ensinamentos que Jesus deixa por nós, deixa para nós. Nós vamos ler aqui a última passagem, já estamos caminhando para o final do nosso Evangelho. O livro Coragem, Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos.
Lembrando que o nosso Evangelho no Lar, todas as terças-feiras, todos estão convidados a participarem. Essa é uma mensagem de Meimei. Esmorecer nunca. É o capítulo 20, da página 67. Refere-te aos mundos superiores do espaço cósmico, qual se a Terra não estivesse localizada nos céus. E pensas nos espíritos angélicos, a afeição de inatingíveis ministros do Eterno, mensageiros de forças prodigiosas que jamais alcançarás. Entretanto, guarda contigo a mesma condição de imortalidade, tocada de dons sublimes que podes claramente desenvolver ao infinito. Por essa razão, convém que saiba que por muito extensas se te façam as necessidades e as lágrimas carregam contigo o mais alto poder da vida. Não creias, compartilhe dele tão somente os lábios justos, os santos e os heróis. Por mais íntima que se mostre a situação, ei-lo contigo por marca de tua origem celeste. Mesmo que estejas atravessando rudes e escabrosos caminhos de cinza e pranto, para que te soergas de quedas e clamorosas, exibindo sinais de poeira e de fel, ninguém te pode subtrair essa herança do Criador, cujo hálito nasceste. Detente a pensar nisto e nunca esmoreças, ainda que os imperativos da experiência humana te hajam arrojado de luminosas eminências de serviço aos degraus mais obscuros do recomeço. Mergulha o próprio coração nas fontes da esperança, rejubila-te, porque Deus te dotou com o divino privilégio de trabalhar e auxiliar. Então aqui, Meimei fala para nós, esmorecer nunca diante das situações que nós achamos assim, que a evolução para nós, muitas vezes, diante das situações que nós estamos passando, é inalcançável, né? Aqui ele está falando, ó, feição de inatingíveis. Mas não, se nós trabalharmos todos os dias um pouquinho, se nós mantermos a nossa fé, a nossa esperança e particularmente a nossa perseverança, teremos no final da nossa jornada aqui conquistado, se não boa parte daquilo que nós propomos, né, na nossa caminhada diária, mas pelo menos um degrau a mais na nossa evolução. Então nós estamos aqui já dando o encerramento para o nosso, finalizando aqui o nosso Evangelho no Lar. Nós vamos fazer a última prece, que é uma prece escolhida aleatoriamente. Vamos buscar aqui a prece do capítulo 28. Vamos lá. Capítulo 28. Que prece foi que saiu aqui? Vamos ver. Por nossos inimigos e por aqueles que nos querem mal. É a instrução preliminar 46 e a prece 47. Então, nós que passamos esses momentos aqui, esses momentos de luz, de paz, que nós possamos levar na nossa caminhada, às terças-feiras, um pouquinho de luz para aqueles que necessitam, que o nosso Evangelho chegue realmente a quem precisa, que você possa, tomando contato com o nosso Evangelho, levar para aquele que busca uma palavra amiga, aquele que busca um pouquinho de conhecimento. Nós participamos
Nós fazemos o Evangelho no Lar, do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, e você que esteve conosco desde o início, que você possa colocar aí, né? Se você ainda não colocou, coloca aí o teu copo com água para nós fazermos a oração final, receber as bênçãos da espiritualidade maior, dos nossos amigos de luz que estão sempre conosco. E finalizando aqui, né, da nossa prece que nós já vamos ler aqui, que nós escolhemos, que esse evangelho, ele tem a função de trazer uma paz para a tua casa, restaurar as energias, as boas energias. Nesse evangelho nós oramos pelos todos os membros da nossa casa, aqueles que estão presentes, aqueles que não estão presentes no momento do evangelho, né? A função do evangelho é reunir toda a família em volta dos textos que são lidos, que muitos de nós, né, partilhamos, mas sabemos que nem todas as pessoas às vezes não conseguem estar presentes na execução do evangelho por conta do trabalho, por conta do estudo e tudo mais. Mas que nós possamos vibrar por aqueles membros da nossa família e a espiritualidade maior, durante o momento que nós estamos fazendo o evangelho, faz uma limpeza na nossa casa, retira aquelas energias que ficam paradas, aquelas energias que ficam nos cantos de nossa casa, pelo nosso quintal. Se tem alguém doente na nossa casa, a espiritualidade com certeza vem e traz a sua luz e traz os seus remédios que normalmente são colocados nas águas e que as pessoas sentem ali de maneira positiva, né? Uma energia melhor, de vibração melhor. Tudo o que nós fazemos de bem, voltados aqui no ensinamento do Mestre Jesus, auxilia a todos aqueles que estão na nossa casa, que estão no nosso entorno, os nossos vizinhos, o nosso bairro e, consequentemente, nossa cidade que moramos, né? E vamos sempre ampliando o nosso círculo de oração. Pois bem, fazendo aqui então a nossa prece final, que é a prece por os nossos inimigos e por aqueles que nos querem mal. Então, as instruções falam assim: Jesus diz: amai os vossos inimigos. Nesse ensinamento estão contidas a maior grandeza e a perfeição da caridade cristã. Nós iniciamos o nosso evangelho, aqui fazendo uma pequena pausa, falando de São Vicente de Paulo a respeito da caridade. Nós estamos finalizando o nosso evangelho, aberto aleatoriamente, falando a respeito da caridade cristã, palavras de Jesus. Mas Jesus não diz que tenhamos pelos nossos inimigos a mesma ternura que temos pelos nossos amigos. Ele nos diz, nesse ensinamento, para esquecer as ofensas e lhes perdoar o mal que nos façam e que lhes retribuir com o bem o mal que nos haja feito. Além do mérito que isso resulta aos olhos de Deus, mostra aos olhos dos homens que é a verdadeira superioridade. Então, muitas vezes, deixar para lá aquilo que nos faça mal, nem sempre a gente consegue resolver as nossas questões, principalmente as questões das ofensas, né? As questões dos maus tratos, nem sempre nós conseguimos deixar assim rapidamente. Mas isso é trabalhado dia a dia. Isso é trabalhado dentro de nós dia a dia, que são sentimentos que nós carregamos, né? Do querer mal ao outro. Então, que nós possamos trocar aí o querer mal todo dia um pouquinho,
ouvindo esse ensinamento de Jesus, amai os vossos inimigos, tá? E você também encontra essa parte, essa passagem no capítulo 12, versículo de 3 a 4, o item de 3 a 4, que está aqui no nosso Evangelho, à luz da doutrina espírita, Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então, para a prece. Meu Deus, eu perdoo a essa pessoa que me fez o que me quis fazer. Como desejo que me perdoeis e que ele também me perdoe nos erros que eu possa ter cometido. Então, não é só o perdão seu para com o outro, mas também que você possa receber o perdão do outro naqueles erros que você comete. Se o colocastes no meu caminho, né? Se Deus coloca essa pessoa no teu caminho como uma prova, que vossa vontade seja feita. Senhor, meu Deus, desviai-me de mim a ideia de maldizer e de todo desejo malévolo contra ele. Fazei com que não sinta nenhuma alegria com as infelicidades que o possam atingir, nem inveja dos benefícios que ele possa receber, a fim de não manchar a minha alma com pensamentos indignos de um cristão. Então, aqui que eu possa afastar a inveja, o ciúme, né? Ele bem o diz aqui, né? Às vezes aquela pessoa que você não quer bem, aquela pessoa que não é cara ao teu coração, você vê com aquela pessoa crescendo bem, num lar feliz, pessoas que o amam, e você muitas vezes se sente indignado, né? Então que isso não possa passar pelo seu coração, que você seja vigilante, que eu possa ser vigilante com relação a essas questões muito bem ditas pelo Cristo. Senhor, que vossa vontade possa se estender sobre ele e conduzi-lo a melhores sentimentos para comigo. Bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal, a lembrança do bem, que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de pagar o mal com o mal penetre em meu coração, pois o ódio, a vingança são próprios só dos maus espíritos, encarnados, desencarnados, que ao contrário, eu esteja pronto para lhe estender a mão fraterna, lhe pagar o mal com o bem, auxiliá-lo, se isso estiver ao meu alcance. Desejo para provar a sinceridade de minhas palavras, que a ocasião de lhe ser útil, me seja dada. Mas, meu Deus, preservai-me de fazê-lo por orgulho e vaidade, impondo-lhe uma generosidade humilhante, que me faria perder o fruto de minha ação. Porque, se nesse caso eu mereceria essas palavras do Cristo que me fossem aplicadas, já recebesses vossa recompensa, que está no capítulo 13, item 1 e seguintes. Então, que se eu tiver do meu alcance de fazer alguma coisa para alguém que não me queira bem, que eu não tenha ali uma conduta de humilhação para com o outro, né? Uma conduta de superioridade, que eu possa fazer verdadeiramente, de maneira sincera, de maneira que possa ser produtiva, que seja boa para o outro e para mim também. Então nós vamos encerrar o nosso evangelho aqui, agradecendo a espiritualidade maior pela oportunidade, agradecendo a Jesus pelas boas palavras, através dos irmãos, através de São Vicente de Paulo, através de Paulo de Tarso, palavras tão instrutivas para nós, né? Deixadas para quem tem o hábito da leitura da Bíblia, está na Bíblia, para quem não acompanha outros textos e quiser seguir aqui o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? Você consegue adquirir esse Evangelho tanto nas casas espíritas como na banca do livro espírita.
né? Lembrando que essa semana, agora dia 8 e 9, nós temos as cartas consoladoras. Aqui em Santa Bárbara estão todos convidados. E aqui finalizando nosso evangelho com um Pai Nosso, agradecidos a Jesus pela oportunidade de mais esse dia na divulgação da doutrina espírita. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor Jesus. Que assim seja. Uma boa noite a todos.